Estou aqui com Marcela Silva, sexóloga, doutora em serviço social, fez aqui uma palestra bem instigante, bem animada, divertida com os participantes do 19º Conafisco. Marcela, nós estamos vivendo nossa sexualidade na plenitude. A gente ainda não consegue viver a sexualidade na plenitude, não, porque a gente tem alguns barramentos sociais que impedem isso. E pessoas, conforme vão envelhecendo, vão tendo contato com esses barramentos sociais. Então, é muito importante que a gente entenda que a sexualidade, ela tem em cada faixa etária uma forma de expressão. E a gente precisa respeitar essas formas de expressão. Tanto as pessoas que estão envelhecendo precisam respeitar, quanto as pessoas que estão em torno dessas pessoas também precisam respeitar. Então, a gente precisa, para viver plenamente a nossa sexualidade, se autoconhecer, se autorrespeitar, tomar conta dos nossos sentimentos, dos nossos pensamentos, entender esses barramentos sociais e começar a interagir de uma forma mais diferente. O peso maior da sexualidade está sendo sentido pelas pessoas que estão mais velhas. Essas pessoas têm sacrificado a sua sexualidade em detrimento dos preconceitos, de alguns mitos, e isso precisa ser trabalhado. Quais são essas barreiras que você citou aí na sua resposta anterior, que estão sendo enfrentadas por nós, né, na sociedade? A primeira delas, para as pessoas que são mais velhas, é que as pessoas mais velhas não têm atividade sexual. Então, na sociedade que a gente vive hoje, a nossa sociedade capitalista, a gente mede as pessoas pela utilidade delas. Então, como as pessoas mais velhas têm um signo de não ter muita utilidade socialmente, a vida, a intimidade, a expressão do desejo delas também não é tido como algo que precisa existir. E isso dá muitos trabalhos. Então, nosso problema hoje são os preconceitos que nós temos. Então, pessoas que não aceitam a expressão da sexualidade das pessoas mais velhas, não entendem a diversidade dessa sexualidade. Então, nós temos pessoas mais velhas que são trans, pessoas mais velhas que são homossexuais, pessoas mais velhas que estão fazendo transição, né? Pessoas mais velhas que têm outras experiências no campo do gênero e sexual, e a gente não respeita isso, não aceita isso. Nem aquela sexualidade dita, entre mil aspas, normal, né? Um homem e uma mulher, mesmo esta, ficando um pouco mais velho, ele contacta com essas barragens, né? Essas barreiras sociais que sustentam alguns mitos, né? Então, é por isso que a gente precisa... Todas as gerações precisam entender que estão envelhecendo e todas as gerações precisam aprender a respeitar a expressão da sexualidade em todas as faixas etárias. Isso passa também por um processo de informação e autoconhecimento, né? Informação para saber o que é a sexualidade, que não é somente a prática sexual em si, o chamado coito, mas também entender como você se manifesta sexualmente. É isso, a gente reduz muito a sexualidade ao coito em si, ao ato da penetração em si. E sexualidade não é só isso. Isso faz parte da energia da sexualidade, mas o coito não é a única versão da expressão da sua sexualidade. Então, a sua autoestima, o seu autocuidado, o conhecimento, como você disse, do próprio corpo, isso torna você hábil a conhecer também como é o corpo do outro, né, e respeitar essa relação. A amorosidade, a intimidade, o prazer, a felicidade, a alegria, todos esses são elementos que sustentam a sexualidade. Então, a gente vive numa sociedade hoje que reduz a sexualidade ao ato em si. Então, romper com isso é um esforço muito grande. Por isso que as pessoas mais velhas ainda sofrem uma pressão maior por conta disso. E se você tivesse que elencar algumas dicas, principalmente para esse público das secretarias de fazenda dos estados, que é um público envelhecido, não há uma renovação muito grande, não se faz concurso, consequentemente a galera vai ficando mais velha, muitos aposentados aqui na plateia, tinha muita gente. Se você tivesse que dar alguma dica, o que é que você diria para esses fazendários? Primeira coisa, não cuida do seu processo de envelhecer quando dizem que você está envelhecido. É a primeira coisa. A gente nasce e já está envelhecendo. Nós somos... a nossa origem enquanto ser humano, nós somos metade, lá o óvulo de nossa mãe, que já está envelhecido, né? E a outra metade, o esperma de nosso pai.
Então, nós, quando nascemos socialmente, já estamos em processo de envelhecer. E ninguém cuida disso. Só que quando a gente é menor e a gente vai crescendo, as pessoas acham bonitinho o ato de envelhecer. Só que a gente nem chama isso de envelhecer, chama de crescer. Quando chega em determinada faixa etária, a gente carimba o sujeito de velho. E aí, muitas vezes, é nesse momento que ele é carimbado socialmente que ele começa a ver, opa, peraí, eu estou envelhecendo. E às vezes é muito tarde, às vezes, para cuidar. Então, se eu tivesse que dar uma sugestão para vocês, funcionários, fazendários, começa a cuidar agora do seu processo de envelhecer. A gente já está envelhecendo. A gente já está envelhecido e esse processo tende a nos fazer viver mais anos. E a gente precisa saber o que a gente quer fazer com tantos anos de vida. Não são anos de morte, não são anos de doença, não são anos de inutilidade, são anos de vida. Então, cuidar da vida é cuidar dessa ânima, né, que é a atividade da nossa sexualidade. Então, começa agora o autocuidado, o cuidar do outro, a entender como funciona seu corpo, a ter respeito pelo corpo do outro, a mudar alguns paradigmas, né? Alguns preconceitos que a gente aprendeu, nem sabe porque a gente aprendeu quando a gente vê que está repetindo o negócio, né? E a gente precisa se aninhar, né? Para viver a nossa sexualidade plenamente, a gente precisa se relacionar com as pessoas. Então, combate o isolamento social, combate essa coisa da exigência pelo modelo que se impõe. A gente precisa começar a quebrar essas coisas para que a gente possa viver todos os anos que nós temos à frente com qualidade, com consistência, com respeito e sendo produtivo, né? Não é porque a gente está envelhecendo que a gente está improdutivo. E não é porque a gente não está trabalhando formalmente, a gente está aposentado, que a vida também tem que se aposentar. Quem se aposenta dedicou um tempo grande de sua vida contribuindo para que aquele espaço socioocupacional se desenvolvesse e estivesse no ponto que está quando você saiu. Saindo de lá, você precisa ter ocupações em sua vida. Senão a gente abre uma brecha muito grande para que a não-vida ocupe espaço dentro de nós. E nós não merecemos isso. Nós somos trabalhadores que fazem a história desse país, fazem a história dos espaços socioocupacionais onde a gente trabalha. E isso também tem a ver com a nossa sexualidade.